Durante muito tempo, Eduardo acreditou que ajudar era uma virtude que sempre retornava em forma de reconhecimento. Cresceu ouvindo que colaboração abria portas, que ser leal criava vínculos duradouros, que estender a mão nos momentos certos construía respeito. Com essa convicção, tornou-se alguém disponível demais. Disponível para ouvir, resolver, apoiar, indicar, cobrir falhas e carregar responsabilidades que não eram suas. No início, isso parecia fortalecer amizades e parcerias. Com o tempo, revelou-se um padrão silencioso de exploração. Eduardo era o tipo de pessoa em quem todos confiavam quando precisavam de algo. No trabalho, era ele quem ficava até mais tarde para garantir entregas, quem explicava processos para novos colegas, quem revisava projetos alheios antes de apresentações importantes. Entre amigos, era o conselheiro, o facilitador, o que tinha contatos, ideias e soluções. Sempre havia alguém subindo em seus ombros para alcançar algo mais alto. E ele permitia, não por ingenuidade completa, mas por acreditar que aquela troca implícita fazia parte da construção coletiva. Acreditava que, quando chegasse sua vez, haveria reciprocidade. O problema é que sua vez nunca chegava. Quando surgiam oportunidades, seu nome não era lembrado. Quando havia reconhecimento, ficava para quem aparecia mais. Quando algo dava errado, Eduardo estava lá para assumir o peso. Aos poucos começou a perceber o desconforto. Colegas que avançavam rapidamente usando ideias que ele ajudara a lapidar. Amigos que prosperavam com indicações feitas por ele e, depois, se afastavam. Pessoas que só se aproximavam quando precisavam subir mais um degrau. Eduardo sentia um incômodo crescente, mas evitava confrontar. Dizia a si mesmo que não valia a pena criar conflitos, que talvez estivesse exagerando. O desgaste emocional foi silencioso. Eduardo começou a se sentir esvaziado. Dava muito, recebia pouco. Estava sempre presente, mas raramente incluído. Sua identidade parecia estar ligada apenas à utilidade. Se não estivesse ajudando, não era lembrado. Se não resolvesse algo, era deixado de lado. Isso começou a corroer sua autoestima de forma sutil, mas constante. No trabalho, o padrão ficou mais evidente. Projetos complexos passavam por suas mãos, mas as promoções iam para outros. Justificativas vagas surgiam. Ainda não era o momento. Precisava se expor mais, ser mais estratégico. Eduardo entendia o recado implícito. Sua competência era valorizada enquanto servia de suporte, não enquanto protagonista. Entre amigos, a sensação era semelhante. Convites apareciam quando havia interesse. Conversas profundas só surgiam quando alguém precisava desabafar. Nos momentos em que Eduardo precisava de apoio, as respostas eram demoradas, superficiais, ausentes. Ele começava a perceber que havia se tornado uma escada, sólida, confiável, usada para subir, esquecida no canto depois. A virada não veio com um grande episódio isolado, mas com um acúmulo insustentável de pequenas decepções. Eduardo percebeu que estava cansado, não fisicamente, mas internamente. Cansado de se explicar, de se doar sem retorno, de esperar reconhecimento que nunca vinha. Pela primeira vez, questionou algo fundamental. Por que continuava permitindo aquilo? A resposta não foi confortável. Percebeu que, em parte, havia construído sua identidade em torno de ser necessário. Tinha medo de que, sem isso, fosse esquecido. Entender isso foi doloroso, mas libertador. Eduardo compreendeu que precisava romper, não por vingança, mas por sobrevivência emocional. O rompimento não foi dramático. Não houve acusações nem discursos finais. Eduardo simplesmente começou a se afastar. Parou de se oferecer para tudo. Deixou de resolver problemas que não eram seus. Passou a dizer não sem justificativas longas. Esse movimento
causou estranhamento imediato. Pessoas que se acostumaram a Ueselo sentiram falta. Algumas tentaram reaproximação, não por afeto, mas por conveniência. Eduardo manteve a decisão. O silêncio que se seguiu foi revelador. Muitos vínculos desapareceram rapidamente, confirmando aquilo que ele temia e, ao mesmo tempo, precisava enxergar. Poucos permaneceram. Esses poucos mostraram interesse genuíno, mesmo sem benefícios imediatos. Eduardo percebeu que qualidade e quantidade raramente caminham juntas. No trabalho, a mudança foi ainda mais desafiadora. Ao deixar de assumir tarefas extras, seu ritmo mudou. Passou a focar apenas no que era sua responsabilidade direta. Usou o tempo livre para investir em si. Estudou, planejou, estruturou ideias que sempre adiara por estar ocupado demais ajudando os outros. Pela primeira vez, colocou sua energia em algo que lhe pertencia. O crescimento foi solitário. Eduardo não tinha mais a rede de apoio que acreditava existir. Precisou aprender a confiar em si. Tomou decisões sem consultar todos. Arriscou sem validação constante. No início, o medo era grande. Estava acostumado a ser o bastidor, não o centro. Mas aos poucos, começou a se sentir mais inteiro. Criou projetos próprios, baseados em tudo o que aprendera ajudando os outros por anos. Tinha visão ampla, conhecia erros comuns, entendia o que funcionava na prática. Transformou isso em algo concreto. Não anunciou nada. Não buscou aprovação. Trabalhou em silêncio como sempre fizera, mas agora para si. Os resultados começaram a aparecer. Pequenos no início, depois mais consistentes. Eduardo construiu algo sólido, sem depender de favores, indicações oportunistas ou exploração disfarçada de amizade. Pela primeira vez, sentia que avançava com as próprias pernas. Isso mudou sua postura. Tornou-se mais seguro, mais seletivo, menos disponível para quem só queria subir. O reencontro com o passado aconteceu de forma inevitável. Pessoas que antes o usaram começaram a perceber sua ascensão. Tentativas de reaproximação surgiram, carregadas de elogios tardios e lembranças convenientes. Eduardo observava tudo com clareza nova. Não havia rancor, apenas lucidez. Sabia exatamente quem estava ali por interesse e quem realmente se importava. Ele escolheu manter distância, não por arrogância, mas por respeito a si mesmo. Aprendera que permitir ser usado novamente seria trair tudo o que havia construído com esforço solitário. No trabalho, a mudança de percepção também ocorreu. Sua autonomia e resultados passaram a ser notados. Não porque buscava atenção, mas porque agora seu impacto era direto. Quando precisava colaborar, fazia com limites claros. Quando precisava dizer não, dizia. Sua postura firme causou desconforto em alguns, respeito em outros. Eduardo não se preocupava mais em agradar. Com o tempo, conquistou um espaço que antes parecia inalcançável. Não como alguém que sustenta outros, mas como alguém que lidera o próprio caminho. Sua trajetória chamou atenção justamente por não depender de alianças frágeis. Ele havia crescido sozinho, e isso lhe dera uma base difícil de abalar. O mais transformador, porém, foi interno. Eduardo deixou de medir valor pela utilidade. Entendeu que ser necessário não é o mesmo que ser respeitado. Que ajudar é bonito quando há troca, mas destrutivo quando se torna obrigação unilateral. Aprendeu a reconhecer sinais de exploração cedo e a se afastar sem culpa. O homem que foi usado como escada não se tornou frio ou indiferente. Tornou-se consciente. Ainda ajudava, ainda colaborava, mas apenas
onde havia reciprocidade real. Sua generosidade passou a ser escolha, não reflexo de carência. Ao olhar para trás, Eduardo não romantizou o passado. Reconheceu que permitiu ser usado, porque acreditava que aquilo o tornaria valorizado. Hoje, sabia que valor não se constrói servindo de degrau para os outros, mas caminhando com integridade pelo próprio trajeto. Ele rompeu com tudo o que o diminuía e cresceu sozinho, não por isolamento, mas por necessidade de se reencontrar. Descobriu que algumas pessoas só gostam de você enquanto você está abaixo. Quando você sobe por conta própria, revelam quem realmente são. Eduardo seguiu em frente sem precisar provar nada. Sua maior vitória não foi o sucesso visível, mas a paz de não ser mais apoio invisível de ninguém. Ele aprendeu que quem cresce usando os outros nunca sustenta a própria altura, e que crescer sozinho, embora mais difícil, constrói uma força que ninguém consegue explorar novamente.